Seja bem-vindo ao mundo marcial. O Brasil possui suas artes marciais típicas, tanto de matriz indígena como de matriz africana. Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição. Os índios brasileiros também têm sua própria arte marcial que utiliza de uma pintura especial no corpo, panos grossos para proteção das articulações, pele de onça na cintura e até colares feitos de placas de caramujos. Estamos falando do uca-uca. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. O uca-uca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano de 1996. Esses jogos são uma espécie de Olimpíadas entre povos nativos e o evento acontece de 2 em 2 anos, em um local diferente do país. O nome uca-uca faz alusão ao som dos lutadores imitando os esturros da onça. A luta envolve uma cerimônia religiosa, e sua prática envolve preceitos considerados relevantes para a formação pessoal de jovens indígenas do sexo masculino e feminino. A luta se inicia com o lutador anfitrião escolhendo seu oponente, que fica de pé, quando este se aproxima. Os dois começam a girar em círculos se aproximando fazendo barulho de onça. A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem-chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. Fora de competições, o uca-uca é um ritual tradicional para testar a força de jovens índios. Geralmente, é feito após o Quarup, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia posterior ao Quarup, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de uca-uca. Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar sua virilidade. Vence a luta quem derrubar o oponente de decúbito dorsal ou ventral, ou levantá-lo totalmente do chão, ou um dos guerreiros manifestar desistência, ou quando segura atrás de um ou dos dois joelhos do oponente por 3 e 5 segundos, ou quando dominar as costas do oponente, por cima, fazendo com que este fique com as mãos e os joelhos no chão. O uca-uca, além de esporte, também possui um caráter ritualístico e disciplinar, sendo uma forma encontrada pelos nativos de promover a sua cultura e de participar na vida da tribo. Como luta ritual, o uca-uca é praticado durante o Quarup, ritual de homenagem aos mortos ilustres, e possui simbolismo competitivo, onde a força e virilidade dos jovens é testada. A arte marcial está inserida em um amplo contexto de competições realizadas em virtude do Quarup. Cada aldeia tem seus melhores lutadores, que se apresentam escolhidos pela comunidade como principais. No ritual, um homem-chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-o pelo nome. O uca-uca é uma luta similar ao wrestling, sem golpes traumáticos, baseada em quedas, imobilizações e chaves. A luta se inicia com os atletas de joelhos, onde os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. A luta está presente em vários dos rituais dos povos do Xingu, e significa status para o vencedor. Se ganha o respeito da aldeia e de outras aldeias, felicidade para a família e grande orgulho da comunidade a que pertence. Desde criança já se pratica o uca-uca para se tornar um grande lutador. Para vencer a luta é necessário levantar o seu adversário e arremessá-lo ao chão, e não há juiz. Isto se diferencia, por exemplo, do judô, porque não significa simplesmente derrubar ou imobilizar o adversário já no chão, e também é diferente de outras artes marciais, como o karatê, pois não basta desferir golpes no adversário, é necessário vencê-lo em uma disputa direta de agarramentos, e depois mostrar-se capaz de derrubá-lo. No amanhecer do dia posterior ao Quarup, termina o momento de ressurreição simbólica e o choro e o canto cessam. Os visitantes anunciam sua chegada com gritos e iniciam competições de uca-uca, entre os campeões de cada tribo, seguidas de lutas grupais para os jovens. A luta também vem sendo estudada, por lutadores de artes marciais mistas, de maneira a aplicá-la em combates profissionais. Os dentes, de peixe-cachorra, arranham a pele do guerreiro xinguano, as ervas dão-lhe um banho de purificação. A ingestão de chás provoca-lhe o vômito para a limpeza interna e, por fim, o jejum obrigatório e a proibição do sono preparam-lhe para o grande dia da luta. Esse é o ritual que precede a uca-uca, arte marcial indígena genuinamente brasileira. O esporte ocorre prestes ao encerramento do Quarup, ritual fúnebre xinguano, que marca o final do período de luto um ano após o falecimento dos membros das comunidades. Com enfeites de linha, plumas e miçangas e o corpo pintado de genipapo e urucum, os guerreiros são convocados para o embate pelo dono da luta, um indígena que exerce papel de observador e se dirige ao centro da roda, chamando os lutadores pelo nome. Frente a frente, e abaixados para protegerem as pernas, os oponentes giram em forma circular e se enfrentam primeiro pelo olhar. Posteriormente, agarram-se para ver quem consegue levantar o adversário e levá-lo ao chão, encostando as costas no solo ou, ainda, tocar-lhe a parte inferior do joelho, casos em que se finaliza a luta. Como não há um juiz, são os próprios atletas que decidem pela vitória, derrota ou empate, caso em que se soltam um do outro e nenhum dos dois é derrubado. A vitória é recompensada pelo reconhecimento e respeito das comunidades indígenas ao vencedor. Ao final das lutas principais, jovens e crianças indígenas enfrentam-se imitando os adultos, e a partir da troca intergeracional, mantém viva a cultura xinguana. O Parque Indígena do Xingu é situado ao norte do Mato Grosso, na divisa com o Pará. O Parque Indígena do Xingu ocupa 2.600.000 hectares e foi a primeira terra indígena homologada pelo governo federal, em 1961. Habitam a região as etnias Aveti, Iquem, Caiabi, Calapalo, Camaiurá, Xedje, Cuicuro, Matipu, Meninaco, Naucuá, Naruvotu, Valja, Tapaiuna, Trumai, Iúdia e Avalapiti.
Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.